Olá, meus colegas pediatras. Por solicitação da COPED, nós estamos iniciando essa atividade de atualização sobre a pandemia de Covid-19 para todos os pediatras do Ceará. Hoje nós vamos falar sobre dados epidemiológicos recentes do mundo, do Brasil e do Ceará e sobre o teste rápido. Até o dia 11 de abril foram reportados globalmente cerca de 1.700.000 casos, sendo 106 mil óbitos, e o Brasil ocupa a 14ª posição, com 20.727 casos, 1.124 óbitos e uma proporção de 5,3 mortes para cada milhão de habitantes. O Ceará está em terceiro lugar no Brasil em número de casos, com 1.582 casos até o dia 11 de abril, e 67 óbitos. Com relação aos óbitos, a grande maioria se concentra na população acima de 60 anos e aquela população que apresenta algumas comorbidades, principalmente cardiopatia e diabetes. Embora a maioria dos casos se concentre na faixa etária acima de 20 anos de idade, é importante destacar que a incidência aqui no Ceará em menores de 1 ano é de 11,6 para cada 100 mil habitantes, o que é bastante relevante. O teste rápido que já está disponível, ele pode ser feito por coleta capilar ou por coleta venosa. O resultado é em 15 minutos e esse teste detecta anticorpos IgM e IgG simultaneamente contra SARS-CoV-2 e é recomendado para ser feito a partir do 8º dia de sintomas e quando o paciente já estiver 72 horas assintomático. Por enquanto, esse teste se destina aos trabalhadores de saúde, aos trabalhadores de serviço de segurança pública e pessoa com síndrome gripal que resida com um profissional de saúde ou de segurança em atividade. Caso o resultado do teste rápido seja positivo, o paciente deve ser conduzido como Covid-19 e respeitar 14 dias de isolamento. Caso o resultado seja negativo, o isolamento deve ser descontinuado. O que deve ser feito quando um profissional de saúde entra em contato com alguém com síndrome gripal? Se for um contactante não domiciliar, não há recomendação de afastamento do trabalho. Se o contactante for domiciliar, a gente vai ver nas recomendações a seguir o que fazer. Se o contato domiciliar do profissional de saúde realizou um teste RT-PCR ou sorológico e se esse teste foi positivo, o profissional fica 14 dias afastado, contando do início dos sintomas do caso domiciliar. Se o resultado desses testes for negativo, o profissional pode retornar ao trabalho desde que esteja assintomático. Se o teste laboratorial estiver indisponível para o contactante domiciliar do profissional de saúde, esse profissional deve ser afastado por 7 dias a contar do início dos sintomas do caso e retornar ao trabalho após 7 dias se ele estiver assintomático. Idealmente, os profissionais pertencentes ao grupo de risco devem ser afastados do trabalho. São consideradas condições de risco, idade acima de 60 anos, cardiopatia grave, pneumopatia grave, imunodepressão, doenças renais, diabetes mellitus, gestação de alto risco. Caso não seja possível o afastamento, eles devem ser retirados das atividades que lidam com pacientes com síndrome gripal e, preferencialmente, passam para atividade de gestão, suporte de assistência em que não haja contato com pacientes com síndrome gripal. Gostaria de encerrar agradecendo o convite da COPED, a atenção de vocês e desejar muita saúde para todos vocês e suas famílias. Um grande abraço para todos. Olá, meus colegas da COPED. Essa é a segunda atividade de atualização da pandemia de Covid-19 e gostaria de desejar uma boa semana para todos vocês e que esteja tudo bem com a família de todos. Como sempre, a gente vai iniciar com a atualização epidemiológica da Covid-19 e em seguida falaremos sobre o uso dos EPIs. Esse infográfico, com atualizações até o dia 18 de abril, mostra que já são mais de 2 milhões de casos da pandemia de Covid-19 e que ela teve um deslocamento do sentido leste para oeste do globo terrestre e também do sentido norte e sul.
Até agora foram reportados 159 mil mortes, recuperaram cerca de 600 mil pessoas e ainda temos 1.600.000 casos ativos. Até essa última atualização, o Brasil ocupava o 11º lugar em mortes por Covid-19, com 2.347 mortes. E, em primeiro lugar, os Estados Unidos, com 37.602 mortes. No Brasil, a maior parte das mortes se concentra em indivíduos acima de 60 anos de idade e que acumulam comorbidades como cardiopatia e diabetes em primeiro e segundo lugar, respectivamente. Como no restante do Brasil, aqui no Ceará, a maior parte dos casos registrados são em pessoas acima de 20 anos de idade, mas a gente destaca aqui a importância da doença entre os menores de 1 ano, com uma incidência acumulada de 14,6 casos para cada 100 mil crianças nessa faixa etária. A gente observa nesse mapa que na cidade de Fortaleza, que é a que mais tem casos registrados no estado do Ceará, os casos se acumulam principalmente na região do Meireles e da Aldeota. No entanto, quando a gente observa o mapa de óbitos aqui em Fortaleza, a gente vê que a Barra do Ceará é um dos bairros que tem mais óbitos. E, no entanto, foram registrados poucos casos de Covid comparado com o que aconteceu no Meireles, na Aldeota. Então, isso provavelmente indica uma subnotificação de casos, porque a pandemia avança para a periferia de Fortaleza. Falar sobre EPIs pode parecer uma coisa batida, mas a gente vê que o simples uso de máscara não é um consenso global. Tem diferentes posições em relação à OMS em vários países. E recentemente a própria OMS passou a recomendar o uso de máscaras artesanais para a população de uma maneira geral como forma de combater a Covid-19. Infelizmente, a escassez de EPIs para proteger os profissionais de saúde não é um problema só local, brasileiro, é um problema global. Quando a gente fala de EPI, um princípio básico é que o profissional de saúde deve estar protegido para proteger o seu paciente. Essa apresentação se baseia nos protocolos da OMS e da Anvisa. A gente deve procurar se proteger não apenas no ambiente hospitalar, mas na comunidade. Inclusive, a gente deve servir de exemplo. Então, a gente deve realizar sempre a higienização das mãos, evitar tocar nos olhos, nariz e na boca, praticar a etiqueta respiratória tossindo ou espirrando no cotovelo ou num lenço, usar a máscara cirúrgica se tiver problema respiratório e realizar a higienização das mãos após descarte da máscara. E manter uma distância social de pelo menos 1 metro das pessoas com sintomas respiratórios. Os casos suspeitos ou confirmados e os acompanhantes que chegam ao serviço de saúde devem utilizar a máscara cirúrgica, usar lenço de papel para proteger da tosse e de espirro e higienizar as mãos frequentemente com água ou então com álcool em gel. O profissional de saúde que vai atender um paciente suspeito ou confirmado da Covid-19, ele deve sempre higienizar as mãos com água e sabão ou então utilizar álcool em gel, utilizar um óculos de proteção ou idealmente um protetor facial, uma máscara cirúrgica, um avental, luvas de procedimento. Se ele se envolve em procedimento que gera aerossol, deve utilizar um gorro e substituir a sua máscara cirúrgica por uma máscara de filtro N95 ou PFF2. Tão importante quanto ter o EPI disponível é saber utilizar o EPI. No caso da máscara cirúrgica, a gente vê muito erro na utilização pelos profissionais de saúde. Então, ela deve ser colocada com cuidado, cobrindo a boca e o nariz, minimizando espaço entre a face e a máscara. Deve-se evitar tocar na parte da frente da máscara, porque pode estar contaminada. Remover sempre pelas tiras laterais, nunca pela frente. Após a remoção, sempre que tocar inadvertidamente, higienizar as mãos. Substituir a máscara por uma nova se ela estiver suja ou úmida e nunca reutilizar a máscara descartável. A máscara de filtro N95 ou PFF2, ela deve ser utilizada naqueles procedimentos geradores de aerossóis, e a gente destaca então entre eles a intubação, a aspiração traqueal, a ventilação mecânica não invasiva, a ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, coleta de amostras nasotraqueais e as broncoscopias. Cabe ao profissional inspecionar visualmente a sua própria máscara ou então orientar um colega que tiver com a máscara úmida, suja, rasgada, amassada ou com vículo, que deve ser imediatamente descartada.
Não se deve usar máscara cirúrgica sobreposta a uma máscara de filtro N95, pois isso não garante maior proteção e também é um desperdício de mais um EPI. A máscara de filtro deve ser retirada pelos elásticos, com muito cuidado para não tocar na superfície interna, e depois acondicionada num saco ou no envelope de papel e embalagens plásticas ou de outro material, desde que não fiquem hermeticamente fechadas. O capote ou avental deve ser utilizado para evitar a contaminação da pele e da roupa do profissional. Dependendo do procedimento, tem que se avaliar a necessidade do uso de um avental impermeável. Isso vai depender do quadro clínico do paciente, como vômitos, diarreia, hipersecreção traqueal e sangramento. Vamos rever agora como é que se faz a paramentação nos procedimentos geradores de aerossóis. Antes de tudo, se higieniza as mãos, coloca seu avental e em seguida coloca a máscara N95 ou PFF2. Na sequência, se coloca o gorro, depois o protetor facial ou óculos de proteção. É importante aí higienizar as mãos antes de colocar as luvas. E aí se entra no quarto do paciente sem tocar a maçaneta da porta. Muita atenção na retirada do EPI, porque é este o momento em que há maior risco de contaminação do profissional de saúde. Como se observa na figura, é necessário retirar avental e luvas em bloco para evitar a contaminação. Em seguida, higienizam-se as mãos e o profissional sai do quarto onde o paciente se encontra. É necessário realizar novamente a higienização das mãos, aí se retira o protetor facial ou óculos de proteção e depois retira-se o gorro. Mais uma vez, higienizar as mãos, retirar a máscara de filtro e, mais uma derradeira vez, higienizar as mãos. Queria mais uma vez agradecer o convite gentil da Coped para fazer essa apresentação e parabenizar pela iniciativa de fornecer um kit de máscara de filtro para os cooperados e também do protetor facial. Um abraço para todos e uma boa semana para todo mundo. Olá, meus amigos, estamos aqui iniciando uma nova atualização da pandemia de Covid-19. Nosso objetivo hoje é esclarecer algumas dúvidas recorrentes nesses tempos da pandemia de Covid-19. A primeira dúvida é: considerando o risco, está indicado examinar a garganta do meu paciente? A orientação do SBP é realizar a uroscopia apenas se essencial para o diagnóstico clínico. Em caso de realização da uroscopia, o número de pessoas acompanhantes deve ser reduzido para evitar a transmissão pelos aerossóis que esse procedimento pode gerar. Após a realização desse exame, tem que ser feita a desinfecção das superfícies expostas. Caso não suspeitos ou não positivos para a Covid-19, o pediatra deve utilizar máscara cirúrgica, um avental descartável de manga longa, proteção ocular e luvas. Nos casos suspeitos ou casos confirmados de Covid-19, é necessário que o pediatra utilize uma máscara facial de filtro N95 ou PFF2, um protetor facial e óculos, luvas, aventais descartáveis e um gorro. E a vacina da gripe, ela deve ser recomendada nesse momento para o paciente? Sim, na verdade é muito importante vacinar contra a gripe nesse momento. A vacina contra a influenza não interfere no diagnóstico da Covid-19, ela diminui o risco de hospitalização por gripe e a coinfecção influenza e o SARS-CoV-2 é possível e imagina-se que possa determinar um quadro clínico mais grave. E nesse momento da Covid-19, se o paciente tem uma síndrome gripal, a gente tem que indicar o Tamiflu? Sim, no paciente com síndrome gripal, o Tamiflu está indicado até a confirmação do diagnóstico de Covid-19. Os grupos nos quais se orienta o uso do Tamiflu são os pacientes com condição e fator de risco para complicação, menores de 5 anos, grávidos em qualquer idade gestacional, indivíduos que tenham comorbidades. Pode também ser indicado em pacientes mesmo sem condições e fator de risco para complicação da gripe, quando o paciente tem um sintoma clínico muito intenso. Então, dependendo do julgamento clínico, pode-se indicar o Tamiflu. E
está indicado em todos os casos de síndrome respiratória aguda grave, independentemente da idade e de comorbidade. Tem se falado muito sobre o uso da vitamina D, suplementação, porque ela melhora a imunidade. O que tem de verdade sobre isso em relação à Covid-19? É verdade que existem evidências experimentais de que a vitamina D contribui na modulação do sistema imunológico, mas em relação às complicações da Covid-19, não tem nenhuma evidência de que ela seja benéfica. Essa confusão surgiu porque realmente sabe-se do papel protetor da vitamina D contra infecções respiratórias virais, mas apenas em pacientes com deficiência acentuada dessa vitamina. Então, a recomendação é que haja suplementação de vitamina D apenas para as crianças com insuficiência ou deficiência comprovada da vitamina D, aferida por um exame laboratorial. E a mãe que está amamentando e desenvolve Covid-19, o que a gente faz? Recentemente foi publicado no Lancet uma pesquisa investigando a presença do SARS-CoV-2 no líquido amniótico, no sangue do cordão umbilical, no leite materno e no suave da orofaringe do recém-nascido. Nestas amostras, os resultados foram sempre negativos. Na verdade, é de supor que mães infectadas pelo SARS-CoV-2 provavelmente já colonizaram seus bebês. Então, a amamentação continuando tem potencial de transmitir anticorpos protetores para os bebês. Portanto, a amamentação deve continuar, a mãe praticando cuidadosamente a lavagem das mãos e usando uma máscara durante a amamentação. Alternativamente, ela pode extrair o seu leite manualmente e um cuidador saudável vai poder oferecer o leite ao bebê por copinho. Queria encerrar agradecendo a Coped pelo convite para mais essa apresentação e lembrar aí no dia 1º de maio o Congresso Virtual da SOCEP para todos participarem. Um abraço. Olá, meus amigos, estamos iniciando a nova atualização da pandemia da Covid-19. Espero que esteja tudo bem com vocês e as famílias. Hoje trazemos uma atualização epidemiológica e a assistência do recém-nascido em sala de parto em tempos da Covid-19. Até o dia 3 de maio, foram 101.147 casos confirmados de Covid-19 no Brasil, 7.025 óbitos e uma letalidade de 6,9%. São Paulo é o estado que tem maior número de casos, seguido do Rio de Janeiro, Pernambuco e o Ceará em quarto lugar. Esse gráfico mostra que a velocidade do aumento do número de casos no Brasil está sendo maior do que foi na China, na Alemanha, na Itália, na Espanha e nos Estados Unidos, o que preocupa muito. Nesse mapa a gente observa que a doença está espalhada em todas as regiões do Ceará. Foram, até o dia 28 de abril, 8.370 casos e 663 óbitos. Nesses mapas a gente observa que, apesar do maior número de casos ser registrados em Meireles e Aldeota, a maior parte dos óbitos tem se concentrado nas áreas mais desfavorecidas da cidade de Fortaleza. Evitar a infecção do recém-nascido e do profissional de saúde são as principais preocupações no atendimento do recém-nascido de uma mãe com suspeita ou confirmação de Covid-19. Como pode o recém-nascido se infectar pelo SARS-CoV-2? Até o momento, tem poucas evidências a esse respeito. As principais vias de transmissão são gotículas de cuidadores infectados e contato com material biológico contaminado. No caso do parto vaginal, já foi detectada a presença do vírus nas fezes e urina das pacientes. O contato também com a mãe infectada após o nascimento, independentemente do tipo de parto, pode transmitir para o bebê o SARS-CoV-2. A transmissão vertical da mãe para o bebê parece possível, não está comprovada e, se ocorrer, parece ser infrequente. Esse artigo recentemente do Jornal de Pediatria traz informações importantes. Primeiro, não há evidência de que recém-nascidos precisem imediatamente ser intubados em caso de deterioração respiratória apenas por conta da infecção pelo Covid-19. A fisiologia da doença é diferente no recém-nascido. Não há nenhum caso de profissional de saúde infectado a partir de infecção neonatal que tenha sido documentado. E a intubação endotraqueal é o principal procedimento de geração de aerossóis e não deve ser realizada profilaticamente.
Esse artigo informa ainda que a única modificação recomendada para os cuidados respiratórios atuais é a utilização de filtros bacterianos e virais que devem estar localizados na parte respiratória desses sistemas. Qualquer estratégia nesses neonatos deve ser adaptada ao paciente específico e não à doença. Lembrar que a adição de um filtro agrega espaço morto e aumenta a resistência do sistema, o que pode ser prejudicial para prematuros que permanecerem nesse local por muito tempo. Destacar no preparo da assistência, primeiro, uma boa anamnese com informações com antecedência sobre a admissão de uma mãe suspeita ou confirmada de Covid, a identificação dos fatores de risco perinatais e o local do atendimento, uma sala separada da que está a mãe e, se não for possível isso, pelo menos uma distância de 2 metros entre a mãe e o local onde vai ser assistido o bebê. Os equipamentos para estabilização e reanimação do recém-nascido devem estar previamente preparados, testados, disponíveis com fácil acesso e um filtro EPA deve ser instalado no balão autoinflável ou então no ventilador mecânico manual em T. Essas figuras mostram como deve ser instalado no balão autoinflável sem válvula do PEP e com válvula do PEP. Nessa outra, o filtro no ventilador mecânico com válvula do PEP e essa outra no CPAP. A paramentação adequada na sala de parto é aquela para precauções de contato, gotícula e aerossol. Deve-se paramentar numa sala adjacente à sala de parto e só entrar momentos antes do nascimento. Então, higienizar as mãos, avental descartável de mangas longas, luva de procedimento, óculos de proteção ou protetor facial, gorro e a máscara de filtro N95 ou PFF2. Com relação ao clampeamento do cordão umbilical, bebês acima de 34 semanas, com respiração adequada, tônus muscular em flexão, o cordão deve ser clampeado 1 a 3 minutos depois da sua extração completa da cavidade uterina e o bebê não deve ser posicionado no abdômen ou tórax materno durante esse período. Já no bebê menor de 34 semanas, se começou a respirar ou a chorar, está ativo, aguardar 30 a 60 segundos e clampear o cordão umbilical. O clampeamento do cordão deve ser imediato quando houver ruptura da membrana placentária, quando a RNI não inicia a respiração ou quando está sem tônus muscular em flexão. Se o recém-nascido tem mais de 34 semanas, respira bem, o tônus muscular em flexão, não se indica o contato pele a pele, deve ser levado à mesa de reanimação em campo aquecido, procedimento de rotina e deve-se adiar a amamentação até que os cuidados de higiene e as medidas de prevenção da contaminação do recém-nascido tenham sido adotados. Aqueles recém-nascidos menores de 34 semanas devem ser levados à mesa de reanimação em campo aquecido, posicionados sob fonte de calor radiante, envolvidos em saco plástico transparente e colocado uma touca dupla. Para aquele recém-nascido que necessitar de procedimentos de estabilização ou reanimação neonatal, deve seguir passos iniciais de reanimação, indicação e aplicação de ventilação com pressão positiva, intubação traqueal, uso de CPAP, massagem cardíaca e medicações, seguindo as diretrizes do Programa de Reanimação Neonatal da SBP de 2016. Quando esse bebê for transportado para alojamento conjunto ou outra unidade neonatal, isso deve ser feito em incubadora de transporte própria para recém-nascido e é fundamental a limpeza adequada dessa incubadora ao final de cada procedimento. Me despeço de vocês mostrando a maneira lúdica como uma criança desenha no imaginário dela essa pandemia de coronavírus. Olá, meus amigos, espero que todos estejam em paz. Nós vamos iniciar uma nova atualização da pandemia de Covid-19. Hoje nós vamos trazer uma atualização epidemiológica e falar sobre tratamentos experimentais da Covid-19. São mais de 4 milhões de casos de Covid-19 em todo o mundo, mais de 275 mil mortes e o Brasil é o oitavo lugar em casos de Covid-19. Até o dia 10 de maio, o Brasil acumulava mais de 160 mil casos e mais de 11 mil mortes. Até o dia 6 de maio, o Ceará ocupava o terceiro lugar em casos no Brasil, com 14.956 casos e quase 1.000 óbitos. A maior parte dos óbitos se concentra na faixa etária acima de 50 anos de idade, não poupando, obviamente, jovens, e
Cardiopatia e diabetes são as comorbidades mais associadas com óbitos. Fortaleza é a cidade com o maior número de óbitos e de casos de Covid-19 no Ceará. E a gente pode observar no mapa que a maior parte dos óbitos está se concentrando nas regiões mais pobres da cidade. Vamos iniciar a exposição sobre tratamentos experimentais para a Covid-19 falando sobre o Remdesivir, que é um antiviral originalmente desenvolvido para o tratamento do Ebola e o vírus Marburg. Ele tem atividade contra vírus RNA, interrompendo a replicação viral por ligação RNA polimerase. A administração é intravenosa. Uma análise preliminar de 1.063 pacientes hospitalizados demonstrou que eles se recuperaram mais rapidamente do que pacientes semelhantes que receberam placebo. A hidroxicloroquina tem como mecanismo proposto de ação a inibição da entrada e da replicação viral, ela interfere na maturação das partículas virais e tem efeitos imunomoduladores indiretos. Cito inicialmente um estudo francês, com apenas 20 casos, que receberam hidroxicloroquina 600 mg diariamente e em que houve a redução significativa do carregamento viral no sexto dia em comparação com os controles. Quando a azitromicina foi adicionada à hidroxicloroquina, esse efeito foi mais significante. Já esse outro estudo, que envolveu 50 pacientes hospitalizados, não se observou nenhuma diferença no desfecho do clareamento viral, na melhoria dos sintomas e observou-se a maior taxa de eventos adversos no grupo que recebeu hidroxicloroquina. Também nesse outro estudo, envolvendo 181 pacientes internados, não se observou nenhuma diferença no desfecho primário, que seria transferência da enfermaria para a UTI ou óbito no sétimo dia. Observou-se taxa semelhante de progressão para síndrome de desconforto respiratório agudo entre o grupo que recebeu e o grupo que não recebeu hidroxicloroquina. 8 pacientes no grupo de hidroxicloroquina tiveram alterações no ECG que exigiram a descontinuação do medicamento e um paciente teve bloqueio cardíaco. Já esse outro estudo aborda a questão do uso dos corticoides. Então, um protocolo usando metilprednisolona precocemente, de curta duração, por 3 dias, se obteve uma redução significativa no tempo médio de internação hospitalar no grupo que recebeu corticoide. Esse outro estudo trata do uso da imunoglobulina intravenosa. É um estudo retrospectivo, multicêntrico, envolvendo 325 pacientes hospitalizados e ele não demonstra diferença significativa na mortalidade hospitalar em 28 dias no grupo que recebeu a imunoglobulina e no grupo que não recebeu a imunoglobulina. Esse outro estudo recente fala sobre a importância da anticoagulação sistêmica em pacientes hospitalizados graves com Covid-19, demonstrando que a mortalidade nesses pacientes que fizeram anticoagulação caiu em 62,7% para 29,1% e a sobrevida mediana saltou de 9 para 21 dias. Aqui a gente observa que o FDA aprovou a ivermectina como inibidora da replicação do SARS-CoV-2 in vitro, mas ainda não há estudos demonstrando a sua aplicabilidade in vivo para o tratamento da Covid-19. Embora sem ação confirmada, a vitamina C se propõe como redutora da inflamação e do estresse oxidativo, podendo, portanto, ter alguma atividade antiviral. Também o zinco, embora não tenha ação confirmada, se propõe que ele seja capaz de inibir a replicação viral, o RNA vírus, e de aumentar a concentração intracelular da hidroxicloroquina. Também, sem uma confirmação definitiva, se propõe que a vacina BCG, por melhorar a resposta imunológica, poderia ter alguma ação contra outros agentes infecciosos que não micobactérias. E o óxido nítrico, também sem ação confirmada, sabe-se que ele pode melhorar a oxigenação por vasodilatação e ter uma ação in vitro contra o SARS-CoV-2. Embora não existam evidências científicas robustas sobre os tratamentos experimentais, e é uma situação grave de saúde pública, a Secretaria de Saúde propôs um protocolo de utilização da hidroxicloroquina e da cloroquina aqui no estado do Ceará. Esse protocolo propõe para pacientes hospitalizados o uso combinado da hidroxicloroquina ou cloroquina com azitromicina durante 5 dias. Mais recentemente,
há uma proposta de tratamento farmacológico ambulatorial para pacientes adultos. Isso vai depender de uma avaliação médica criteriosa, presencial ou remota, e avaliação de quadro clínico, fatores de risco e a capacidade de monitorar a evolução do paciente. Para os pacientes adultos que se enquadram dentro dos critérios clínicos e laboratoriais desse protocolo, o esquema terapêutico proposto seria prednisona via oral por 5 dias, associado com azitromicina por via oral, 500 mg, uma vez ao dia por 3 dias. Gostaria de agradecer a atenção de todos mais uma vez e a gente se encontra na próxima semana. Olá, meus amigos, estamos aqui para mais uma atualização da pandemia de Covid-19. Hoje trazemos a atualização epidemiológica e falaremos sobre os exantemas na Covid-19. Trazemos aqui os dados do Brasil atualizados até o dia 17 de maio à noite e tínhamos 241.080 casos, o que dá uma incidência no Brasil de 114,7 casos para 100 mil habitantes e destaque aqui no Ceará uma incidência de 266,6 casos para 100 mil habitantes. Até o dia 17 de maio, atingimos a marca de mais de 16 mil óbitos, o que dá uma letalidade no Brasil de 6,7%. No Ceará, se acumulavam 1.641 óbitos até a mesma data. No dia 13 de maio, nós atingimos a marca de mais de 1.000 óbitos em Fortaleza e a gente pode observar nesses mapas como a pandemia progrediu rapidamente, passando de 59 óbitos numa semana para 631 óbitos na semana de 23 de abril a 7 de maio. Outra característica importante é que a epidemia ela migra para as áreas mais desassistidas da nossa cidade, aqui especificamente a zona oeste de Fortaleza. Além dos sintomas de febre, os sintomas respiratórios e do aparelho digestivo, a Covid-19 pode determinar o surgimento de exantemas. Esses autores tailandeses chamam a atenção para a possibilidade de confusão diagnóstica quando a Covid se apresenta com rash petequial, e aí o diagnóstico diferencial com dengue, que coincide, no nosso caso, com a mesma sazonalidade da dengue e das arboviroses. Aqui em destaque o exantema petequial de um caso de Covid-19. Os dermatologistas franceses publicaram esse importante trabalho chamando a atenção que a Covid pode se apresentar como um caso de perniose ou popularmente frieira. Relembrando, o eritema pérneo ou frieira ou perniose são lesões nos vasos capilares da pele causadas pela exposição ao frio em pessoas predispostas. Nessa série de casos franceses, os exantemas se localizavam topograficamente em 80% das vezes nas extremidades. Exantema do tipo vesicular representava 15%, urticariforme e morbiliforme 9% e menos o petequial e o livedo reticular. Dentre os exantemas das extremidades se destacavam o tipo perniose ou frieira, representando 74%, seguidos do vesicular acral, tipo desidrose, 14%, e acrodinia, 12%. Aqui o aspecto típico da perniose, com o exantema vermelho violáceo nas extremidades dos dedos. Aqui um caso de exantema vesicular na Covid-19. A doença pode se apresentar com exantema urticariforme. Olá, meus amigos, estamos aqui para mais uma atualização da pandemia de Covid-19. Hoje vamos trazer a atualização epidemiológica e falar sobre a síndrome de inflamação multissistêmica em crianças e adolescentes com Covid-19. Até amanhã do dia 25 de maio, foram confirmados no mundo 5.400.000 casos, 345.000 mortes, e o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking de casos confirmados em todo o mundo. Até a noite do dia 24 de maio, foram confirmados no Brasil 363.211 casos, uma incidência de 172,8 casos para 100 mil habitantes, e foram confirmados 22.666 óbitos, o que dá uma letalidade de 6,2%.
O Ceará tem aproximadamente 10% dos casos do Brasil, ou seja, 35.595 casos, 2.324 óbitos, o que dá uma letalidade de 6,5%. Os dados epidemiológicos mais recentes de Fortaleza parecem sugerir o início da estabilização de casos aqui na nossa cidade, mas temos que conferir isso adiante. Em março de 2020, no Reino Unido, os pediatras passaram a relatar doenças incomuns em crianças, com apresentação variada, com febre prolongada, dor de garganta, cefaleia, dor abdominal, vômito, erupção cutânea, conjuntivite, alguns desenvolvendo choque e disfunção orgânica, em comum uma elevação importante da proteína C reativa, do aumento de neutrófilos, uma linfopenia importante e aumento de dedímeros, características que se assemelham à doença de Kawasaki, e a maioria com RT-PCR para SARS-CoV-2 negativa. Por conta dessa situação, o Sistema Nacional de Saúde inglês, no dia 24 de abril, emitiu um alerta para todos os pediatras. Entre 38 casos identificados, a mediana de idade era de 11 anos, variando de 1 a 16, a maior parte do sexo masculino, 62%, e a grande maioria sem comorbidades. Na apresentação clínica desses casos, destaca-se o choque em 75% dos casos, a metade também com envolvimento miocárdico, a presença do exantema em 54% dos casos, também envolvendo a conjuntiva e outras mucosas, 57% tinham dor abdominal muito importante, 38% desenvolveu lesão renal aguda e 32% apresentavam sintomas respiratórios. As principais alterações laboratoriais foram linfopenia, neutrofilia, anemia, aumento de dedímero, troponina e da proteína C reativa. 19 das 25 crianças que realizaram pelo menos um ecocardiograma, em 8 se observava disfunção ventricular significativa, em 5 dilatação ou aneurisma de coronárias, como se pode ver na figura ao lado, um aneurisma gigante da coronária ascendente esquerda e numa criança que o ecocardiograma anterior era normal. Considerando a gravidade, todas essas crianças foram hospitalizadas, algumas necessitando de terapia intensiva. Expansão com volume todos receberam, sendo que 70% também necessitou de uso de inotrópicos, e a imunoglobulina intravenosa foi utilizada em 62% dessas crianças. Apesar de 67% ter necessidade de suporte ventilatório, a maioria respondeu ao tratamento, sendo que um paciente evoluiu com dilatação de coronária posteriormente. Em apenas um terço das crianças, o PCR ainda era positivo para SARS-CoV-2 na garganta, e a maioria fez o diagnóstico a partir de exame sorológico. Essa evolução clínica e laboratorial permite pensar em vários diagnósticos diferenciais. O que explicaria então essa nova doença pediátrica surgida um mês antes do pico da Covid no Reino Unido, caracterizada por síndromes clínicas distintas de outras doenças e com aumento de marcadores inflamatórios? Com a maioria dos casos tendo ocorrido um mês após o início da curva da Covid-19, sem que tenha sido detectada a presença do vírus na nasofaringe, parece sugerir então que seja uma doença mediada por desenvolvimento de anticorpos e não por uma lesão viral direta mediada pelo SARS-CoV-2. Recentemente, então, a OMS determinou os critérios para o diagnóstico da síndrome inflamatória multissistêmica em crianças e adolescentes temporalmente relacionada com a Covid-19. Crianças e adolescentes 0 a 19 anos com febre por pelo menos 3 dias e 2 dos seguintes critérios: exantema ou conjuntivite, ou sinais de inflamação mucocutânea, hipotensão ou choque, disfunção miocárdica, pericardite, valvulite ou normalidade coronárias, evidência de coagulopatia, problemas gastrointestinais agudos e marcadores elevados de inflamação, nenhuma outra causa de inflamação microbiana e evidência de Covid-19, seja por teste sorológico ou molecular, ou provável contato com paciente com Covid-19. A abordagem terapêutica deve envolver uso apropriado de EPIs, reanimação segundo as orientações do PAUS, antibioterapia empírica para sepse, coleta de exames complementares. Solicitar um painel viral respiratório amplo para diagnóstico, estar alerta para rápida deterioração e agravamento da inflamação, monitoramento cardiorrespiratório precoce, considerar o uso da imunoglobulina intravenosa como é feito para Kawasaki e monitorar rigorosamente casos com envolvimento miocárdico.
Fique então alerta para a identificação precoce dessa nova síndrome clínica e me despeço de vocês desejando uma boa semana para todos.